Meus irmãos queridos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz os recebe com muito carinho, muito felizes de vê-los mais uma vez no nosso espaço físico. Vamos passar junto em torno de 1 hora e asseguramos do fundo do nosso coração que, se ampliarmos nossos níveis conscienciais, nós vamos receber informações preciosíssimas que nos ajudem, nos amparem a fazer escolhas mais favoráveis na nossa atual existência. Porque, afinal, a vida será sempre as nossas escolhas e as suas consequências, né? Isso é muito importante. Na noite de hoje, tratando desse assunto da realidade dos sonhos, pelo nosso querido Ademir Beber, companheiro nosso do Movimento Espírita, vinculado ao Grupo Espírita Fraternidade de Toledo, que periodicamente se desloca daquela querida cidade para nos trazer lucidez e bom senso. Então, o nosso Ademir é de casa e ele vai nos conduzir na reflexão da noite. Como já adiantamos, a temática será então a realidade dos sonhos. Psicologicamente, temos algumas coisas interessantes. O próprio pai da psicanálise já tinha abordado algo semelhante. E nós temos aqui os sonhos, então, na visão da psicologia espírita. E Jung disse para nós que dentro de cada um de nós há um outro que não conhecemos. Ele fala conosco através dos sonhos, né? E é notável perceber que quando alguém diz, esta noite eu sonhei, somos tomados por um certo fascínio. E alguma força nos impele a prestar atenção no que se diz, como se intuíssemos que algo além do nosso alcance consciente apresentasse uma mensagem importante que não conseguimos decifrar por completo. Eminentemente simbólicos, comunicam-se com a consciência de forma profunda através de figuras, personagens e elementos estranhos, apresentando imagens que na maioria das vezes parecem desconexas de um sentido lógico. E essas imagens possuem uma peculiaridade que aumenta ainda mais sua importância, pois, por serem portadoras de uma grande carga emocional, conseguem alterar o humor, modificar as predisposições e afetar a saúde. Então, nós vemos psicologicamente coisas importantes, mas Ademir vai nos trazer ângulos interessantíssimos, né, sobre essas questões, e nós, mais uma vez, honrados, temos imenso prazer em ouvi-lo. Portanto, vamos fazê-lo. Caros irmãos, para nós é motivo de alegria estarmos novamente nessa instituição para falarmos acerca da doutrina espírita. E para isso, naturalmente, buscamos socorro junto a nosso Senhor Jesus Cristo, através de seus emissários, a fim de que nós possamos alcançar o objetivo, que é ter um diálogo acerca desse tema que nós propomos abordar, os sonhos, a fim de contribuir na nossa caminhada, no entendimento da própria vida. Iniciamos a nossa fala lembrando de Ken Jr., um terapeuta americano, que em dado momento ele vai dizer que só existe uma pessoa capaz de nos fazer imensamente feliz. Existe uma pessoa, então somente uma, capaz de nos fazer imensamente infeliz. Naturalmente, ele está se reportando a nós próprios, que é necessário que todos nós nos precavemos de informações, de esclarecimento, pois que nos momentos mais importantes da nossa vida, nós estaremos sozinhos. Não desamparado pelos benfeitores celestiais, mas, via de regra, nós não vamos registrar a presença deles. Então, nós vamos nos sentir sozinhos. Por esta razão, é necessário que nós busquemos entender, a fim de nos sentir seguros no nosso andar, no nosso caminhar, para não entrarmos em desespero, não entrarmos em pânico e sintonizarmos como consequência com espíritos que vivem em regiões inferiores. Estaremos sozinhos quando dormimos, estaremos sozinhos quando morremos. Não se morre coletivamente, mesmo que isso ocorra, nós estaremos sempre sintonizados numa faixa que nos é própria. Diferente de alguns povos na Antiguidade, no Antigo Egito, que os líderes, os reis, quando morriam, levavam toda a sua corte junto,
a fim dele se sentir atendido nas suas necessidades no mundo espiritual. No nosso caso, nós estaremos sozinhos. Por esta razão, é necessário que cada um de nós aprenda a ter essa independência no conduzir-se. Quando na terra nós ficamos na dependência da mãe, do pai, da esposa, de alguém que faça as coisas por nós, é necessário que nós raciocinemos. E quando estivermos sozinhos? O tema que nós vamos abordar nesta noite, onde buscaremos ver a realidade do que ocorre no período em que nós dormimos, é de grande importância porque é algo que sempre, no dia a dia, é algo da nossa vida. E sempre eu me questionei há muito tempo a questão do sono, porque sempre ouvi falar que a gente dormia para descansar. Mas, interessante, dormir para descansar. Mas, por que não podemos descansar acordado? Por que nós temos que obrigatoriamente dormir? Caso contrário, nós não conseguiremos descansar. Não posso eu deitar numa poltrona muito confortável e ficar em repouso absoluto, porém acordado, a fim de não mover nenhum músculo, ficar totalmente relaxado e desta forma descansar? Não é possível. Temos que dormir. Temos que dormir, caso contrário, nós não conseguiremos descansar. Então, o objetivo é um descansar, sim, mas é algo um pouco mais, um pouco além. Nós vamos ver, aprender com alguns mestres no Evangelho, que vai nos trazer essa seguinte informação. Paulo, quando escreve aos Coríntios: eu vos declaro, irmãos, pela glória que vos tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor, que morro todos os dias. Poderíamos nós interpretar que ele estava, ao dizer que morre todos os dias, porque as pessoas vão envelhecendo e o tempo vai passando, então vai se aproximando da morte. Mas os grandes mestres, ainda mais aqueles que tiveram a honra de conviver com o mestre dos mestres, nosso Senhor Jesus Cristo, não pode entender a morte como sendo o fim da vida, que é a visão materialista, até porque a vida não tem fim. Quando ele diz morrer todos os dias, é porque todos os dias, de fato, isso acontece também conosco, morremos um pouco. Quando nós dormimos, saímos do corpo. Esse sair do corpo é morrer. Quando nós não pudermos voltar mais no corpo, nosso corpo vai entrar em decomposição e alguém vai se encarregar de sepultar o nosso corpo, e corre a notícia então que houve a desencarnação. É assustador, né, gente? Vamos nós ficar sem dormir essa noite por segurança, mas a verdade é que quando nós entendermos o que ocorre nesse período, nós vamos pensar um pouquinho mais para dormir. Vamos nos preparar para dormir. Porque sair do corpo é nos colocar, dormir é nos colocar em contato com seres, com espíritos que, conforme a sintonia, conspirarão contra nós, prepararão armadilhas, levarão-nos a estímulo para fazermos coisas erradas, ou, conforme a sintonia, conviveremos com espíritos bons. Intuitivamente, todas as religiões até onde eu conheço, e porque eu vim da religião católica, desde muito pequeno minha mãe sempre ensinava, por orientação naturalmente dos seus líderes religiosos, a orar, a não dormir sem se preparar convenientemente. Porque mesmo aqueles que não conhecem a vida, o desdobrar, esse período de sono, sabem que é uma situação delicada que nós nos colocamos. E quando dormimos sozinhos. Sozinhos porque nós estaremos enfrentando situações no mundo espiritual conosco mesmo. E aí nós vamos observar crianças que têm sonhos, crianças recém-nascidas, com poucos meses de vida, que acordam em desespero na madrugada. E as mães ficam aflitas. O que acontece? Por que meu filho acorda desesperado?
E outras pessoas que têm medo de dormir ou têm insônia, não conseguem dormir. É tão agradável dormir. E nós vamos ver pessoas que não conseguem dormir, têm que dopar-se com medicamentos para conseguir dormir. Tem um sentido isso. Muitas vezes nós temos, inconscientemente, sabemos o que nos aguarda quando saímos do corpo e tememos com quem nós vamos nos encontrar ao dormirmos. Então há várias situações nesta área que nós vamos nos preparar e vamos entender o porquê de tantos conflitos, tantas situações que acontecem. Por que quando nós dormimos, quando acordamos pela manhã, estamos descansados, estamos refeitos? Porque nós saímos do corpo físico. E o corpo físico é um fardo, é uma prisão. Os espíritos associam a morte como sendo alguém que está numa prisão e adquire a liberdade. Está com os seus movimentos restritos e ele é livre. Então nós descansamos de fato, mas da prisão que o corpo representa para nós. E conseguimos agora revitalizarmos-nos no convívio com espíritos no mundo espiritual. E quando voltamos pela manhã, novamente agora no corpo físico, a semelhança de alguém que carrega um fardo sobre os seus ombros, anda alguma quilometragem, descansa, repousa, no dia seguinte ele coloca novamente esse fardo nas costas e tem novas energias para andar mais um trecho, e tem que parar novamente. Este sono para nós é o recreio da alma. Por esta razão, quando nós entendermos, nós vamos descobrir que nós nunca estaremos longe daqueles que amamos, nem quando nós reencarnamos, que aparentemente distanciamos-nos daqueles que ficaram para trás, nem quando os nossos familiares desencarnam. Ah, fulano morreu. Ora, ele morreu porque ele saiu do corpo, mas eu vou dormir e nesse período é como se eu estivesse morrendo um pouco. Por isso que Paulo vai dizer que morre todos os dias, sai do corpo todos os dias e vive como espírito essa faixa, muito embora quando acorda nem sempre lucidamente se lembra, mas no momento em que ele está vivendo a sua vida em relação no mundo em desdobramento, fora do corpo físico, enquanto dorme, caso rompe a ligação dele com o corpo, ele continua a sua vida no mundo espiritual naturalmente, sem que nada lhe falta, sem que nada lhe interfira. Muitas vezes eles nem se dão conta. Quantas pessoas nós sabemos que vão dormir e quando acordam estão mortos? Literalmente, porque ele acorda no mundo espiritual, já desprendido do corpo físico. E tem-se notícias, fulano teve um ataque, teve um problema do coração, teve um infarto, dormindo. Eu falo, mas como? Que estranho. Durante o dia o sujeito teve no trânsito, no trabalho, com a esposa, discutiu, conversou, se agitou, e justamente no momento de maior relaxamento, de maior tranquilidade, é justamente ali que ele vai escolher para ter um problema cerebral, um problema cardíaco, e a ponto de desencarnar dormindo. Veja, o que será que aconteceu na noite? Com quem ele estava? Exatamente o que se deu, o que provocou, o que ocorreu? Porque se é exatamente no momento em que está perfeitamente em repouso total, seria mais aceitável, mais compreensível que ele ocorresse esse problema antes, no momento de maior agitação. Então, nós vamos entender que, de fato, todos nós, ao sair do corpo físico, ao dormir, nós estaremos vivendo como espírito. Encontraremos aqueles que já morreram. Porque, sonhei com fulano, parecia que ele estava aqui, e de fato nós estávamos conversando com ele. Estava, possivelmente, o que não significa que não possa ser isso uma criação da nossa cabeça. Muitas vezes são fantasias nossas. Não é regra. Eu sonhei que fulano, então é porque eu estava lá. Não, às vezes nós temos um desejo, um gosto, e queremos muito certas coisas, e isso acaba com que nós fantasiamos isso em estado também de desprendimento pelo corpo, como fantasiamos no caminhar, no andar do dia a dia, enquanto estamos no corpo físico. E aí vai ter os pesadelos terríveis que muitas vezes acontecem, que podem ser lembranças de tempos outros, experiências nossas, de outras existências, pois que tudo que nós vivemos até hoje está em nós.
Quando reencarnamos, não deixamos parte de nós, parte da nossa memória no mundo espiritual. Não. Nós reencarnamos com o esquecimento do passado, mas não deixamos o passado lá atrás. Carregamos conosco, nos porões da mente. É por esta razão que muitas pessoas têm fobias, têm medos, não sabe por quê, mas têm. Tem vários complexos disso, daquilo, de culpa, várias situações sem que ele consiga entender, mas a causa está nele. É aí quando consegue fazer a catarse, vem à tona, ele consegue trabalhar, amadurece espiritualmente, todos os problemas deixam de existir. Aqui nós temos André Luiz, no livro No Mundo Maior, vai trazer uma coisa muito interessante para a nossa reflexão. É o espírito Calderaro, que dá essa orientação num diálogo que André Luiz tem junto a ele. Vai dizer: dia e noite, no tempo, simbolizam existência e morte na vida. Olha que interessante. Está no livro No Mundo Maior. Não há morte libertadora sem existência edificante. Não há noite proveitosa sem dia correto. Então nós temos que ter um bom dia para termos uma boa noite. Não adianta nós aprontar, roubar, trair, enganar durante o dia, quando for dormir, começa a rezar e pede. Não, nós estamos numa sintonia que nós não vamos conseguir mudar. É necessário que nós tenhamos uma vida valorosa, a fim de que tenhamos uma noite de repouso. Quantas pessoas nós vemos que não conseguem repousar convenientemente à noite. Às vezes pode ser o seu dia, e às vezes pode ser sim aqueles espíritos com quem a gente se encontra, são nossos desafetos do passado, que hoje, pela maturidade que nós já alcançamos, Deus já libera que nós os encontremos, a fim de que a gente aprenda e entenda que temos que viver de forma que eles vejam que hoje nós somos pessoas diferentes. Já vale, já compensa, já merecemos o perdão, a compreensão, o voto de confiança deles, e não apenas eles estarem no nosso pé, no nosso encalço, a nos atormentar. Muito significativo, né? Dia e noite, no tempo, simboliza existência e morte na vida. Está falando daquilo que nós entendemos como morte, que é a nós deixarmos de viver no corpo físico momentaneamente. Porque essa palavra morte, ela não tem o significado de forma alguma do que tem para as pessoas na Terra que acreditam no fim da existência. Simplesmente a morte, ela não existe. Aliás, em circunstância alguma, porque há sempre mesmo o corpo nosso não morre, ele transforma-se em outros tipos de vida. É sempre um contínuo transformar, mas nunca um fim de forma alguma. É claro que para o espírito menos ainda. Aqui nós temos alguns tipos de sonho, que nós já mencionamos alguma coisa, que são o contato com os espíritos, o intercâmbio, recordação ou fantasias, criação mental. Dado o estágio em que nós encontramos de despertamento espiritual, evolução espiritual, nós vamos a casos em que as pessoas, quando estamos muito animalizados ainda, que a pessoa dorme, a semelhança de um animal que está no topo da cadeia da evolução animal, e também o do homem, do ser humano, que está nos estágios mais primários, muitos deles dormem por condicionamento, porque eles se condicionam e dormem. Quando nós paramos para pensar em o que é dormir, é interessante, quando a gente vê falar sobre hipnose, né? Dormir não é nada mais, nada menos do que um processo de auto-hipnose. A gente cria um ambiente de pouca iluminação, que fica quietinho, relaxa, quietinho, e vai. Como se alguém estivesse hipnotizando outra pessoa, levando ele, induzindo ele a desprender-se do corpo. É mais ou menos isso que ocorre no processo quando nós dormimos, né? E dormir, nós vamos encontrar casos quando as pessoas estão com problemas, no vício, na droga, que adoram dormir, porque encontram os seus iguais no mundo espiritual, os seus pares, os seus parceiros, né? E aqueles que na Terra são mais despertos espiritualmente e comprometidos, dormem pouco. Chico Xavier dizia que dormia 4 horas quando a noite era longa, senão ele dormia menos ainda, 4, 5 horas, estava muito bom, excelente. Mas disse-nos que muitas vezes era 2 horas de sono, porque ele procura utilizar o seu tempo de forma
maior. Então, a fuga, muitas vezes, é através do sono. Então, no intercâmbio, são aqueles sonhos que nós temos contato com as pessoas, sejam espíritos, pode ser também pessoas encarnadas, porque quando eu durmo, eu saio do corpo, meu amigo fulano, ciclano, também sai do corpo e encontramos-nos. Encontramos aqueles que já morreram, aqueles que estão na Terra, participamos de reuniões, de palestras, tudo isso existe no mundo espiritual. A criação mental é muito comum. Às vezes as pessoas, essa noite eu estive com fulano, com ciclano. Pode não ser nada disso. A pessoa está de olho na vizinha, à noite ele sonha que está com a vizinha. Não, coisa da cabeça da pessoa. Não tem nada, não significa que isso tenha acontecido. Ele cria, imagina e se sente dessa forma. Então, há várias situações que nós vamos poder, ao nos analisar, entender melhor. No Livro dos Espíritos, a pergunta 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? No que tu chama de sonhos, no que tu chama de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Vejamos que o espírito ele só dorme quando é um espírito primitivo que ele se condiciona. Como nós vamos encontrar pessoas que, em determinadas religiões, que ao morrer eles se condicionam para ficar esperando Jesus vir acordá-lo, fazer com que ele saia do caixão. E por condicionamento mental ele dorme por anos a fios, esperando que Jesus venha. E Jesus, é claro, tem outras ocupações, né? Não vai ele pessoalmente atender o bonitão, a bonitona ali dentro do caixão. Normalmente manda a gente, Ademir, vai lá, tira esse sujeito dela. Então, ele vai lá, conversa, argumenta. Ele fala, Jesus... Muitas vezes, na reunião mediúnica, já aconteceu, deles não quererem falar, em função do seu condicionamento, e então é pedindo para que a gente faça silêncio, porque ele não pode falar, porque ele está morto, está esperando Jesus. Então, mas Jesus mandou vir acordá-lo. Ele não pode vir, então, ele pediu que eu fizesse isso. E se a gente conseguir convencer, muito que bem. Porque, de fato, nós estamos ali amando de Jesus. Fazer o serviço que não cabe, né? Imagine o sujeito ter a se sentir com o mérito de Jesus vir recebê-lo, né? Não tem a mínima lógica. Então, o espírito, no que nós chamamos de sono, é apenas o repouso do corpo. O espírito está sempre em movimento. Veja que nossos pensamentos não param nunca. A ciência, quando materialista, que analisa o cérebro enquanto o sujeito está dormindo, registra que ele está se movimentando, ele está pensando, está tendo atividade cerebral continuamente. Não para nunca. Aí ele recobra um pouco da sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são caros, seja neste mundo, seja em outros. Todavia, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não recebeu pelos órgãos do corpo. Então, quando uma informação chega até a gente pelos órgãos do corpo físico, há registros, nós lembramos depois. Tenho a impressão que a grande maioria de nós aqui, por experiência própria, já teve sonhos na noite e que acordou na noite com o sonho e voltou a dormir. E no dia seguinte eu não conseguia lembrar. Eu sonhei, era uma coisa tão bonita, era uma coisa tão interessante, mas eu não consigo lembrar o que é. Porque ficou apenas os registros no corpo espiritual. Não chegou as informações via corpo físico. Então, quando recebe pelos órgãos, não recebeu pelos órgãos do corpo, não fica impregnado de forma que a pessoa consiga lembrar. Se à noite a gente fala para alguém, acorda, ou escreve, ou fala para alguém, veja, fica mais fácil no dia seguinte para nós nos lembrarmos. Quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente, realizando atos em que não pensam de maneira alguma, não é efeito da imaginação? Vejamos, vamos tentar entender a pergunta. Quando a gente vê pessoas, às vezes, de comportamento ilibado, pessoas íntegras, que nós conhecemos, pessoas honestas, respeitáveis e respeitosas, mas que... Não, está aqui. Está tudo bem. Nós observamos eles, e quando encontramos ele em desdobramento, dormindo, vemos o sujeito em atos pornográficos, ou fazendo coisas que, de forma alguma, essa pessoa faria. Essa é a pergunta. Vejamos a resposta. Atos que não penso de maneira alguma?
Que sabes tu? Seu espírito pode visitar o teu, assim como o teu pode visitá-lo, e nem sempre sabes em que ele pensa. Aliás, frequentemente atribuís às pessoas que conheceis, e segundo vossos desejos, o que se passou ou o que se passa em outras existências. Então, nós não sabemos, não conhecemos as pessoas em profundidade. Aliás, muitas vezes nós não conhecemos nem a nós próprios. Então, e quando nós saímos do corpo físico, quando estamos no corpo físico, muitas vezes por conveniência ou por educação religiosa, nós temos um comportamento íntegro, porque imagine se eu fizer tal coisa, eu vou perder determinada consideração, o que as pessoas vão dizer? Mas quando eu estou sozinho, equivale ao nosso comportamento, eu estou aqui diante de amigos, todo mundo me conhece. Mas daí eu faço uma viagem lá para os Estados Unidos, para a Europa, para a Tailândia, ninguém me conhece. Ali eu posso ser eu, porque ninguém vai ficar sabendo, né? Assim como as pessoas saem da Europa e vêm fazer turismo sexual no Brasil. Ninguém conhece ele aqui. Você solta, sai com as menininhas de menor, essas coisas todas a gente vê as notícias. Veja que daí nós acabamos sendo nós, autenticamente nós. Por essa razão, precisamos ser íntegros também nas nossas atitudes, porque nós somos o que pensamos, nunca o que aparentamos ser. A gente tem algumas vezes, ainda estamos no Livro dos Espíritos ainda, né? A questão 410. A gente tem algumas vezes durante o sono ou a sonolência, ideias que parecem muito boas e que, malgrado os esforços que se faz para lembrá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? Elas são o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza mais faculdades durante esse momento. Frequentemente são conselhos que dão outros espíritos, né? Então, esse contato, acho que aquela frase, o sono é um bom conselheiro, vamos dormir que amanhã é outro dia, as ideias se aclaram. Por que será isso? Os médicos chegam a dizer que o sono cura. Porque quando o sujeito... os problemas nossos, normalmente, somos nós que causamos. E quando nós estamos meio destrambelhados emocionalmente, para que a gente não agrave o problema num acidente, o que os médicos fazem? Nos dopam. Colocam em coma induzido. Vamos pôr o sujeito para dormir, porque se ele não estiver no corpo, a coisa melhora. Porque são as nossas ideias, muitas vezes, que fazem com que as coisas se agravem. E estando nós fora do corpo físico, é como se o sujeito, claro que não é meu caso, mas o marido, quando faz muita sujeira em casa, a mulher fala, vai para fora que eu quero limpar a casa. E então, é claro que eu, quando estou em casa, eu sempre ajudo, com um bom marido que sou, né? Se ela talvez está varrendo a sala, eu estou sentado no sofá, eu levanto os pés para ela poder varrer. Eu sempre coopero, não sou uma pessoa que vou causar problema de forma alguma, né? Mas sempre cooperamos da melhor forma possível, nesse sentido, é óbvio. Então é como se ele tivesse saído da casa, porque o corpo é a sua morada no momento. Ele sai de casa a fim de que por um automatismo, ele não estando consciente no corpo, não faz estrago. E aí a gente vai observar uma coisa interessante também, que nos estados de coma, não no induzido, mas no estado de coma mais grave, os médicos fazem o seu trabalho, costuram, remendam, fazem o que, né? E diz, pronto, a minha parte está pronta, agora depende dele. E a gente fica pensando, meu sujeito está tudo arrebentado, como é que depende dele? Ele vai fazer o quê se ele está tudo arrebentado? Ele não é médico, vai depender dele o quê? Depende dele ordenar suas ideias. Porque os médicos não sabem por quê. Ao menos os que não são espíritas. Os que são espíritas sabem que é um espírito que está fora do corpo físico, no diálogo com os benfeitores, espíritos benfeitores trabalhando para que ele se reestabeleça, e o seu mérito faz com que haja intervenção de celestes benfeitores, e eles fazem também o trabalho no corpo perispiritual do sujeito, fazendo com que ele se recupere, sim,
mistério para a medicina que não conhece ou que não aceita ainda a existência do espírito. A pergunta 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desliga da matéria e age como espírito, conhece a época da sua morte? Frequentemente ele a pressente, algumas vezes tem plena consciência. E é isso que, no estado de vigília, lhe dá a intuição. Daí vem o fato de certas pessoas preverem algumas vezes sua morte com grande exatidão. Isso se dá com muita frequência, com mais frequência do que a gente possa imaginar. É comum a gente dizer, fulano morreu, mas dava a impressão que ele sabia que ia morrer, porque nesse dia, antes dele sair, antes dele viajar, ele deu um abraço, ele falou, ele visitou fulano, ele fez isso, coisa que não era o seu hábito. Parece que ele sabia, e de fato, porque quando nós temos o corpo físico, a nossa família, os nossos amigos, pai, mãe, avô, que está no mundo espiritual, chega e diz, Ademir, espero que não falem isso para mim hoje, meu irmão. Ademir, amanhã você vai voltar para cá em definitivo. E a gente, estando fora do corpo físico, a gente agradece. Poxa, obrigado por ter me avisado. Assim eu posso visitar fulano, pagar as contas, dinheiro emprestado que o vizinho me emprestou, essa coisa toda. Mas, brincadeira à parte, isso tem um sentido. Nós vamos observar como é que a pessoa sabia que ia morrer. Conscientemente, a gente só vai avaliar, só vai se dar conta depois, muitas vezes. Por que ele fez isso? Ele nunca fez isso. Ele me deu um abraço hoje mais apertado, mas não é hábito dele. Porque quando nós estamos fora do corpo físico, nós temos a notícia. E porque somos imortais, temos consciência, isso não nos abala. Quando a gente vem para a Terra, quando acorda de manhã no corpo, nós não lembramos, mas intuitivamente a gente sabe. No nosso inconsciente, a gente passa a agir de forma diferente, sente algo diferente, não sabe por quê. Porque Deus não permite. Quando nós tivermos lucidez e equilíbrio emocional, nós vamos poder, sem problema nenhum, ter a notícia da nossa morte sem frescura. Qual é o problema de dizer, de chegar a dizer para o Vanim, amanhã você vai viajar, vai sair daqui, vai ir para país X, prepara a tua mala, e ele não vai entrar em desespero, porque ele sabe que vai estar lá, vai estar num lugar muito melhor que aqui, outro presidente, sei lá, alguma coisa melhor, né? Cada um tem o que merece, e vai se reabilitando, vai se organizando. Veja que não entrou em pânico. Agora, quando a gente imagina que a morte é o fim, e alguém chegar e dizer assim, Ademir, você vai morrer amanhã, meu Deus, a gente não espera para amanhã, já morre hoje do coração, né? Já acelera o processo. Então, por essa razão, a morte tem que nos pegar de surpresa, porque se ela avisar, a gente morre na véspera. Por essa razão, mas quando nós tivermos o entendimento lucidamente, não haverá nenhum problema dos benfeitores de Ademir, amanhã você vai viajar, você vai daqui, vai voltar para o mundo espiritual, tua família está lá, teu pai, teu avô, veja que maravilha, alegria, você não está feliz por poder abraçá-los, reencontrá-los? E eu, claro, não aguento a saudade, porque a gente sempre vai ter que se despedir de um, se despedir de alguém que fica na terra, e encontrar alguém no mundo espiritual. Isso sempre vai acontecer. Então, uns choram e outros fazem festa no mundo espiritual. Se formos pessoas do bem. Agora, se nós formos mau caráter, os da terra não dão importância nenhuma e os do mundo espiritual choram de tristeza. Veja, fulano foi para a terra e volta nessa condição lastimável, né? Por isso que a gente tem que agir na terra de forma que quando a gente morrer, o povo da terra chore muito. Porque se a gente for de valoroso, a pessoa vai ficar, poxa, ele era tão bom, né? Ao menos nessa vez vamos falar, espero. Aqui nós temos do livro Libertação, André Luiz. Lições extraordinárias. André Luiz é um técnico maravilhoso nessa área, para nos ajudar a entender as questões da morte, mesmo que seja momentânea, pelo sono. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada hemisfério da crosta terrestre se acham nas zonas de contato no plano espiritual. E a maior porcentagem destas semi-libertas do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos no círculo de vibração
qual este que nos movimentamos provisoriamente. Significa, ficam em regiões inferiores, não vão para regiões superiores, não. Por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam no campo da carne, grandes crimes, veja, planejando no mundo espiritual em desdobramento, crimes que vão acontecer na terra, no corpo físico. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes, e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores, que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Temos ou não que nos preparar para dormir? Há muitos casos nas pessoas que não conseguem dormir. Às vezes o sujeito dorme e ele quer acordar, não consegue, quer gritar, quer pedir socorro, não consegue, aquela agonia. São situações que nós estamos vivendo de aflição, em desdobramento, tentando nos salvar. Porque a defesa do espírito é o corpo. Quando nós nos vimos aflitos no mundo espiritual, a única defesa nossa é correr para o corpo, como quem corre para a sua casa e se fecha lá em segurança. É o corpo a nossa defesa. No Missionários da Luz, vamos encontrar ainda de André Luiz. Os bons espíritos podem preveni-lo pelo processo intuitivo quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo dos pensamentos. Então, o sono é uma atividade, podemos concluir aqui, de risco, em que nós temos que sim, ao sair, ou nos colocar em contato com a realidade. Podemos aqui também, sem exagero, dizer que todo sono, todo sonho, não é fantasia, é uma realidade, muitas vezes uma realidade psicológica. Mesmo que eu estou fantasiando, mas é a realidade, a minha cabeça é fantasia. Mas é uma realidade do meu mundo íntimo. Então, há aqui um estudo com muito cuidado, sim, da questão do sono. Não tem nada a ver com o que o povo fala. Eu sonhei com a cobra, vou jogar né? Não é o contrário, né? Com a sogra joga na cobra. Mas aí, então, absolutamente nada a ver com essas fantasias de crendices, muito embora muitos espíritos às vezes querem se comunicar com a gente e ele usa a linguagem que a gente tem. Se eu mostrar isso aqui, ele vai imaginar aquilo. Então eu quero que ele imagine aquilo, eu vou mostrar isso aqui. Né? Mas não, é uma linguagem, um recurso que eles podem utilizar assim, como alguém que quer ajudar alguém e vai trazer uma informação de forma que ele entenda, né? E não que ele não consiga compreender. Na emancipação da alma durante o sono, quando assistida pela espiritualidade superior, as melhoras adquiridas pela organização perispirítica são apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico. Sabem os médicos terrenos que o sono é um dos ministros mais eficientes da cura. É que, ausente do corpo, muitas vezes consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal em que estagia no mundo. Do livro Ação e Reação, nós já comentamos alguma coisa acerca disso. Aqui nós temos uma coisa interessantíssima. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, vejamos, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismos destruidores, tentações diversas. Ainda são poucos relativamente os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. Está no livro Os Mensageiros. Porque os apelos inferiores que carregamos no nosso coração,
As tendências, os amigos, os vícios do passado, quando dormimos, é onde nós nos jogamos. Se a gente não tem aquele contrapeso, aquele condicionamento, eu tenho essa tendência, mas eu tenho que lutar. E honestamente a gente se propor a esta luta. Porque a tentação danada, que justamente ela mora dentro da gente. A tentação não está fora, não é alguma coisa que está lá longe, que vem, vai nos tentar, não. Os problemas estão em nós. Somos espíritos que já vivemos muitas experiências, e então estamos hoje carregando todo o nosso passado junto a gente. Repito, nós não deixamos o nosso passado lá atrás, não. Nós reencarnamos com esquecimento, porém carregando todo a nossa bagagem. É por essa razão que cada um de nós temos os nossos problemas, e não existe nenhum ser igual ao outro, tanto a nível psíquico, na aparência, porque nunca as experiências são sempre individuais e únicas. Não existe, por essa razão, não existe dois seres igual, nem em valores morais, nem em inteligência, e também na aparência, né? Quando eu era mais mocinho, eu achava muito estranho. Meu Deus, existem bilhões de gente e nenhum igual ao outro. Que coisa fantástica, né? E de fato, somos únicos. O que nos dá uma cancha, uma vantagem, né? Quando a gente morrer, né, Vanim? Somos uma espécie em extinção, então, né? Por isso, valorize o coitado aqui, né? Então, vejamos, em desdobramento, nós podemos estar, ao dormir, cair nas mãos de espíritos perversos. Por esta razão, tem muita gente que não quer dormir, tem medo de dormir, não consegue dormir. E a pessoa, mas como é que não consegue? Inconscientemente eles sabem, a insônia, aquelas coisas todas, né? As perseguições permanentes, as situações que vão acontecendo, que quando não nos cuidamos, por isso ele vai dizer que são poucas as pessoas ainda que sabem, que se preparam para dormir. Que, como a pessoa que sai de casa, mas não sai de casa com intenção de fazer coisa errada, ele sai de casa para se... mas se aparecer tal situação, eu vou resistir, eu vou permanecer nos meus princípios morais, essa coisa toda. Do livro Libertação, André Luiz. Quando esse ou aquele irmão revela disposições mais avançadas para servir a bem de todos em favor do Império da Luz, costuma ser imediatamente visitado nas horas do sono físico por entidade renitente na prática do mal, interessadas na extensão do domínio das sombras, que lhe desintegram convicções e propósitos nascentes, com insinuações menos dignas, quando o espírito do trabalhador não está convenientemente apoiado no desejo robusto de progredir, redimir-se e marchar para a frente. Aí nós vamos entender por que tem aquele ditado, que é verdadeiro. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É real. Porque se eu estou no crime, os criminosos são meus amigos, nenhum problema, está tudo bem. Eles não vão se incomodar comigo. Mas se de repente eu me levanto, eu quero mudar, eu quero ter uma vida digna, reta, as trevas vão dizer, opa, vamos derrubar esse bicho antes que ele ainda é uma erva tenra, uma árvore frágil, antes que se torne uma árvore frondosa, robusta, e vão tentar sim nos derrubar. Por essa razão, a pessoa vai dizer, mas estava tudo bem agora, eu me tornei espírita, comecei a estudar, e a tentação parece que... De fato, eles vão tentar nos desestimular, porque até ontem nós éramos parceiros, agora a gente quer pular fora do barco, eles vão tentar nos derrubar. Por esta razão, que a gente vai, quando esse ou aquele irmão revela disposição mais avançada para servir ao bem de todos, em favor do Império da Luz, somos visitados nas horas do sono físico por entidades renitentes. Aí eu estou lutando para melhorar, estou estudando no centro espírita, e os pesadelos à noite, tormenta, problema. Vamos persistir. É uma zona, um momento, uma faixa, uma fase de turbulência que vai passar. Nada de dizer, não, eu estava tão bem antes, agora, Aí ele vai reclamar com o presidente do centro. Será que é o centro que é ruim? Não. Quando isso acontece é porque o centro é bom. Porque nós estamos crescendo. Quando qualquer atividade que tenha bons frutos, que vislumbramos na frente bons frutos, e quando dá tudo muito certo, perfeito, sem esforço, as coisas se encaixam perfeitamente, desconfie.
Porque nada de bom, de valor real, a gente consegue com facilidade, né? Nada. Aqui algumas recomendações preciosas que encontramos ainda no livro No Mundo Maior, de André Luiz. A prece é fundamental, contudo, não basta a prece formulada só por só. É indispensável que a oração tenha bases de eficiência no dia bem aproveitado. Quantas pessoas, mas eu rezo tanto e não melhora. Vamos ver aqui algumas recomendações para que haja retorno, para que haja benefício, né? Então, a oração deverá ter com abstenção da irritabilidade, isso no nosso dia. Esforço em prol da compreensão fraterna, deveres irrepreensivelmente atendidos, bons pensamentos, respeito ao santuário do corpo, solidariedade e entendimento para com todos os irmãos a caminho. E, sobretudo, com a calma que não chegue à ociosidade, com a diligência que não atinja a demasiada preocupação, com a bondade que não se torne exagero afetivo e com a retidão que não seja aspereza contundente. É difícil, né, gente? Mas se fosse fácil, não precisava Deus mandar o mestre para vir aqui, dar exemplo, ensinar. Exige sim da nossa... Nós estamos crescendo, estamos amadurecendo, estamos despertando. E nós não vamos conseguir isso sem esforço próprio. E o esforço terá que ser próprio. Não adianta o outro se esforçar para que eu aprenda. É eu que vou ter que aprender. O outro não pode aprender no meu lugar. Não pode se alimentar por mim. Nem Deus, amando-nos de forma incompreensível para nós ainda, na sua grandeza, consegue nos tornar pessoas íntegras, boas, honestas, espíritos puros, contra a nossa vontade. Por essa razão, Jesus vem, ensina, mostra, exemplifica e depois fala: aquele que quiser, tome a sua cruz. Primeiro ele fala assim: renuncie a si mesmo, né? Dedique-se, preocupe-se com o outro e siga-me. É o prêmio. Quando nós olhamos só naquilo que está ao nosso alcance, né? Ou quando nós apenas queremos o prêmio antes do plantio, a colheita antes do plantio, nós nunca vamos alcançar. Então o prêmio é a consequência natural. É baixar a cabeça, trabalhar, se dedicar, e o bem, o resultado, é a consequência natural. E João de Deus vai nos dizer em sua poesia, que tem como título Coragem: seu desânimo procura mergulhar-te na amargura. Não ouvides, meu irmão, que a vida por toda parte é nova luz a buscar-te em doce renovação. Na mágoa que te domina, repara a bênção divina a brilhar aqui e além. Tudo a esperança e beleza no trono da natureza, na glória do eterno bem. Da noite estranha e sombria, assoma envolvente o dia, e a treva faz esplendor. Do inverno que dilacera, vem o sol da primavera, e o espinho revela a flor. Da serra empedrada e feia, desce o regato que ondeia em generosa canção. Do charco de baixo nível, desditoso e desprezível, ressurge o calor do pão. Coragem, recordo o ninho suportando, de mansinho, toda a fúria do escarcéu. E do além, tranquila ao vê-la, coragem, repete a estrela, sorrindo no azul do céu. Assim também, cada hora trabalha, porfia e chora, guardando a fé clara e sã. Padece, mas busca à frente, lembrando constantemente que o dia volta amanhã. João de Deus, sua poesia Coragem, que escreve através de Chico Xavier. Nada para temermos, meus irmãos, mas para nos preparar. Preparemos hoje, quando formos nos deitar, vamos orar, pedir a Deus, o nosso anjo da guarda, que nos ajude a acertar, que não nos deixe voltar a reincidir nos erros, nos velhos hábitos, que muitas vezes ainda nos comprazemos. E de tanto nós buscar, nos preparar, nos predispor, as coisas vão acontecendo naturalmente e logo teremos sim um novo amanhecer, um dia de paz para todos. Obrigado. Encerramos assim a nossa fala.